Compartilhar algo no coração de todos vocês, que Deus colocou em meu coração, está em Josué, que faz parte do nosso devocional de hoje. E eu quero, na verdade, não ler somente o versículo do devocional, mas quero ler a partir do versículo 13 do capítulo 3, Josué, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. Tenho plena certeza do que vou dizer, queridos, que todos nós que aqui estamos, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, sem medo de errar, sem exceção de ninguém que aqui está, todos nós, em algum momento da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Deus, recebemos do Senhor uma promessa. Pode você, de repente, pensar, e eu penso que muitas pessoas podem alegar, Deus nunca me fez nenhuma única promessa. E eu sou obrigado a discordar de você, que na sua palavra, diz muitos historiadores, estudiosos, que há mais de 8.000 promessas para a sua vida. Então você pode começar a ler a palavra, que certamente dentro de uma pelo menos você vai se enquadrar. E o texto que nós vamos ler aqui, ela fala, na verdade, do cumprimento, ou melhor, penso eu, que está chegando o momento, está muito próximo, o momento do cumprimento desta promessa, de uma promessa que Deus havia feito a um povo. Em Josué, capítulo de número 3, versículo 13, diz assim: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os sacerdotes levavam a arca, chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo o povo de Israel passou a seco
até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém. Como eu estava dizendo, eu tenho plena convicção de fé que todos nós aqui já recebemos uma promessa em nossas vidas. Na segunda-feira agora, no momento que nós temos, todas as segunda-feira, no momento de intercessão, eu compartilhei com o pessoal sobre uma das promessas que Deus fez sobre a minha vida, e isso foi no dia 21 de julho de 2002. E eu lembro daquela promessa, porque foi no dia do meu batismo, no tanque de batismo, meu antigo pastor, meu pastor anterior, ele tomou ali e começou a falar algo da parte de Deus sobre a minha vida. E falando que ele mesmo não sabia exatamente o momento em que aquilo iria se cumprir, mas que em algum momento Deus iria me levantar como pastor. Ele não sabia exatamente se seria como pastor, mas que Deus iria me levantar no ministério, mas que ao longo dos anos Deus iria preparar a minha vida para isso. Passou-se algum tempo, e lá onde eu estava congregando, onde eu congreguei por mais de 20 anos, eu fui separado a cooperador, que lá tem essa escala toda, Primeiro eu fui cooperador, passou-se mais alguns anos, eu fui consagrado ao diaconato, depois de mais um tempo, eu fui ao presbitério, e em 2016 eu fui separado a pastor, enviado a São Paulo para a gente participar de toda a preparação, e em abril de 2017 eu fui ordenado ao ministério pastoral. Foram 15 anos esperando, e ao longo desses 15 anos, tiveram dias e dias onde a ansiedade falava mais alto, onde grandes desafios no meio do caminho surgiram para que eu pudesse até mesmo não chegar ao ponto da ordenação e do cumprimento, viver esse cumprimento dessa promessa. E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês aqui nessa noite. Esse texto que nós lemos aqui fala de uma promessa que Deus havia feito ao povo de Israel muitos e muitos anos antes. Eu conversava com o pessoal aqui na segunda-feira e um cálculo rápido que eu fiz, levando em consideração quando o povo estava no deserto, estava escravo lá no Egito, que foram mais de 400 anos, levando em consideração a idade de alguns dos homens, e também depois, o tempo que levou, passando pelo deserto, de Abraão, quando Deus faz a primeira vez a promessa sobre a vida de Abraão, ele afirma sobre a vida de Jacó, de seu filho. Ai, me fugiu o nome do filho dele aqui agora. Do filho dele. Pronto, do filho dele. E aí então ele vai e reafirma em Jacó. Até o cumprimento em Josué, irmãos, foi para mais de 500 anos. E dentro desse período, muitas coisas aconteceram na nação de Israel, nesse povo de Israel, que muitas vezes levaram eles a imaginar que Deus havia se esquecido. Dentro desse período de escravidão, você vai ver a palavra falando que eles acreditaram que Deus havia se esquecido deles. E o que Deus colocou no meu coração é exatamente isso, que em muitos momentos da nossa vida, desde o momento em que Deus faz a promessa até o seu cumprimento, existem muitos desafios em nossa vida, queridos, que nós precisamos aprender a lidar com esses desafios, se nós de fato queremos viver essas promessas. O devocional de hoje, ele vem tratando sobre isso, que nós devemos enxergar a fidelidade de Deus, tanto de hoje como também de segunda-feira, que nós devemos enxergar a fidelidade de Deus, quando Ele faz a promessa, de fato Ele vai cumprir
essa promessa em nossas vidas. Agora, nesse período, existe um processo nas nossas vidas, que Deus muitas vezes vem trabalhando em nós, para que nós possamos alcançar a maturidade necessária para poder chegar aonde Ele precisa que nós cheguemos. Uma das primeiras coisas que Deus ministrou ao meu coração, para que nós possamos passar por esse período, por esse processo, por esse momento de espera, que nem sempre é tão fácil, é que nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Havia uma promessa para o povo de Israel, feita muito tempo atrás. Quando Moisés morre, que Deus levanta Josué, para poder então conduzir o povo para passar pelo Jordão, para entrar em Canaã, uma das primeiras coisas que Deus fala para Josué é: olha, Josué, meu servo Moisés morreu. Agora eu estou levantando você, para que você possa, junto com esse povo, passar por esse Jordão e levá-los à terra que eu jurei aos teus pais que daria. Havia uma palavra de Deus sobre a vida de Israel: eu vou dar a vocês uma terra. Jurou Deus, prometeu Deus a Abraão, lá atrás. Ele reafirmou a Isaque, seu bendito filho, que eu esqueci o nome, e depois ele reafirma a Jacó. Ou seja, ele fala com Abraão, Isaque e Jacó, que iria dar essa terra a todo o seu povo, quando Abraão nem tinha ainda todos esses filhos. Ao longo dos anos, Deus vai trabalhando para que a nação de Israel cresça, mesmo que passe pela escravidão no Egito. Deus faz com que a sua palavra se mantenha, tira eles do Egito, faz com que eles andem por um determinado tempo pelo deserto, levanta Josué e então cumpre a promessa na vida deles. Havia uma palavra, queridos, só que no meio dessa palavra, no momento em que eles iriam para poder tomar posse da terra, havia um desafio, havia um empecilho, e esse empecilho se chamava um rio, Rio Jordão. O Rio Jordão estava entre eles e o cumprimento da promessa, e eles precisavam naquele momento, de alguma forma, atravessar aquele rio. E nós muitas vezes, do momento em que Deus faz a promessa a cada um de nós, até o momento do cumprimento dela, existem muitos rios Jordão no nosso caminho, que vêm tentar nos desmotivar, nos entristecer, tirar o nosso foco da palavra que Deus já deu a nós, para que nós não tenhamos o cumprimento dela em nós. E nós precisamos ter esse cuidado, queridos, de no momento em que os desafios começarem a surgir, no momento em que as dificuldades começarem a aparecer, nós não colocarmos os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades, nas situações que podem nos rodear, e esquecer da palavra que Deus falou. A palavra é clara em nos dizer que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se nós temos uma palavra da parte de Deus, olha, eu vou fazer isso na sua vida. É interessante que Deus, muitas vezes, Ele não fala quanto tempo Ele vai levar para poder cumprir aquilo que Ele está prometendo para nós. Ele fala, olha, vai acontecer. Agora, você precisa, nesse período, confiar na palavra dEle. É fácil confiar na palavra que nós temos em nossas mãos, na palavra do nosso Deus, quando Ele fala para nós que vai fazer algo, e começa a vir um dia, e não acontece, vem novo dia, e não acontece, vem uma semana, e não acontece, vem um mês, e não acontece, vem um ano, e não acontece, e as coisas parecem que nada cooperam para que aquilo vá acontecer. É fácil crer nisso? Não, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil a gente depositar a nossa confiança nessa palavra. Agora, é interessante, há um tempo atrás eu estava ouvindo uma ministração do pastor Marcelo Jamal, e ele pregava em cima do Salmo de número 40, esperei
com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. E ele falava sobre exatamente isso, aprendendo a esperar em Deus. E nós precisamos entender que até mesmo essa questão de esperar em Deus, é necessário desenvolver em nós, através desse aprendizado, porque nós normalmente não somos formados para esperar, e muito menos esperar muito tempo, principalmente, irmãos, nos dias que nós vivemos, onde a gente dá um clique e as coisas estão diante dos nossos olhos. Nós movemos um dedo para lá, movemos um dedo para cá, e as coisas estão diante de nós. Nos tornamos hoje tão imediatistas quanto já éramos no passado, em decorrência de tudo aquilo que na verdade veio para tornar as coisas mais fáceis para nós. Mas tornou? A internet tornou as coisas mais fáceis? A tecnologia tornou as coisas mais fáceis? Não. Por que que não tornou? Porque nós não sabemos aproveitar o tempo que isso, na verdade, deveria dar de brinde para nós. Nós temos hoje a facilidade de, através de um aplicativo, não precisar enfrentar uma fila de banco. Mas o tempo que nós temos, quando não enfrentamos uma fila de banco, nós nos enfiamos em tantas e tantas outras atividades, gastando tempo que poderíamos trazer algo de benéfico para nós, com coisas que muitas vezes não contribuem. E isso tudo faz parte desse nosso meio que nós estamos inseridos. E aí então, queridos, nós cada dia nos tornamos mais imediatistas e menos, assim como eu posso dizer, aprendemos cada vez menos a esperar. E essa ideia do Salmo 40, olha, esperei com paciência ou pacientemente, ela fala de uma espera inteligente. Eu e você precisamos, de forma inteligente, entender que precisamos desenvolver em nós esse sentimento de espera no cumprimento das promessas de Deus. Na minha vida, ainda tem muitas coisas ainda a acontecer. Dei um exemplo para vocês de que levou 15 anos para algo acontecer na minha vida. E ao longo desses 15 anos, nem todos os dias foram tão tranquilos para mim. Porque ainda que lá no início da minha caminhada, logo nos primeiros, eu não vou saber precisar exatamente, mas eu tenho certeza que foi antes do 2º ano de vida cristã, de conversão. Deus me deu um sonho que levaria em média de 16 anos para isso acontecer. E por mais que eu ficava assim, dentro de mim, Deus falou que vai levar 16 anos. Mas do outro lado falava, puxa, não dá para ser um pouco mais rápido? Aí, não, mas Deus falou que vai levar 16 anos, espera um pouquinho, vai chegar lá. Puxa, mas não dá para acelerar um pouquinho, não dá para adiantar, não dá para acontecer um pouco mais rápido, não dá para ser mais fácil. E normalmente é isso que Deus espera de mim e de você, que quando Ele faz a promessa, nós aprendamos a esperar e confiar na palavra que Ele trouxe para nós. Quando Ele falou, olha, você vai agora, Josué, pegar esse povo, vai atravessar o Jordão e vai conquistar a terra que eu te dei. Mas no meio do caminho existia um desafio, existia um Jordão, você vai ter que passar esse Jordão. E como é que se passa, meu irmão? No meio de rio, no meio do mar, como eles passaram antes, com os pés enxutos. Não tem como a gente passar, não tem como atravessar um rio, se você não tiver alguma coisa que te locomova para o outro lado. E eles não tinham nada ali. Ou Deus operava um milagre, ou eles iam ficar do lado de cá. E para Deus operar um milagre, eles precisavam naquele momento exercer a fé deles na palavra que Deus havia dado. E eu e você, para que nós possamos viver o cumprimento da promessa que Deus tem sobre nós, nós precisamos exercitar a nossa fé na palavra que Deus já deu a nós. Nós não podemos deixar que os
problemas, que as dificuldades, que o Jordão que aparece diante de nós, venha esmorecer a nossa fé, venha tirar a nossa fé na palavra de Deus, que já nos disse que Ele vai fazer. Uma outra coisa que eu vi aqui no texto, eu não quero demorar muito. Uma outra coisa que eu vi aqui no texto, nesse texto que eu li com vocês, eu vou até abrir de novo porque eu quero ler aqui. Josué, se não saiu da minha Bíblia, né? Está aqui. Capítulo de número 3. Uma outra coisa que nós precisamos desenvolver nesse tempo de espera é obediência. Nós precisamos viver em obediência a Deus, a sua palavra e aos seus propósitos. Quando Deus levanta todos eles lá e fala, olha, agora Josué, pega o povo e vai, Deus fala com eles e Deus dá algumas ordens para eles. A primeira dentre elas que Deus dá, no versículo de número 3, e ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, em que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. No momento em que Deus fala com Josué, ele então ordena aos cabeças da tribo ali, que passem pelo meio de toda a tribo e comece a avisar. E é como se eles pegassem um megafone e saíssem no meio deles lá, se é que ainda existe esse negócio, né? Que eu acho que hoje não existe mais. Hoje tem aquelas caixinhas, né? Que dá para você andar aí no meio, aí, fazendo um monte de barulho. E saísse falando, olha povo, na hora que vocês virem a arca da aliança passando, vocês se levantem e venham, porque esse vai ser o momento em que nós vamos para atravessar o Jordão. Mas vocês não fiquem tão perto dela não, vocês fiquem um pouco mais longe, para que vocês vejam a arca e saibam por onde vocês têm que caminhar. Ou seja, Deus dá uma primeira ordem para eles. Em primeiro lugar, que eles esperem o momento certo de começar a caminhar. Não era para caminhar, para começar a andar em qualquer momento. Havia o tempo certo que Deus iria fazer o Jordão se abrir para eles passarem. Se eles fossem antes, irmãos, certamente eles se afogariam no Jordão. Se eles fossem depois, também, na hora que o Jordão baixasse as águas, não só afogaria, mas levaria eles embora na correnteza. Então, há um tempo certo para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Por isso, nós precisamos aprender não somente a confiar, mas também a obedecer a palavra que Deus tem dado a mim e a você, porque Ele é Deus, Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, e Ele sabe o momento certo do cumprimento daquilo que Ele prometeu a mim e a você. Se nós anteciparmos as coisas, há uma grande possibilidade de tudo dar errado, irmãos. Por isso nós precisamos aprender a confiar. Eu volto a falar sobre isso. Aprender a confiar na palavra que o nosso Deus nos dá. Ele fala, Ele sabe o momento de agir, Ele nos ordena, nós obedecemos, vivemos em função da palavra dEle, e então experimentamos a promessa. Uma outra coisa, irmãos, que eu não quero demorar muito, até porque relógio não espera ninguém. No versículo de número 5 diz assim, olha, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nós precisamos também, enquanto esperamos pelo cumprimento da promessa de Deus, aprender
a viver em conformidade com os princípios e valores do reino de Deus. Viver em santidade. Aqui nesse momento aqui, Josué fala para eles, olha, santificai-vos, separai-vos de tudo aquilo que possa interromper, atrapalhar a sua relação com Deus. E isso, querido, ninguém melhor do que eu ou você para saber o que de fato atrapalha a minha comunhão com Deus. Eu é que sei, de fato, se eu conseguir ser honesto comigo mesmo. Eu falava com os irmãos na quinta-feira, e que por sinal amanhã tem PDH, e domingo e sábado, não estou com o domingo na cabeça, e sábado tem culto dos homens também, tem PDH. Eu falava com os irmãos na quinta-feira, que na hora a gente pode, irmãos, eu posso, você pode, todos aqui podem, ser aplaudido por quem quer que seja. As pessoas podem olhar para mim e para você, e olhar e dizer, puxa, ele é um grande homem de Deus, ela é uma grande mulher de Deus, tem um exemplo fantástico, tem uma vida exemplar, tem um testemunho maravilhoso. Agora, na hora que nós olhamos no espelho, o cara do espelho vai falar quem nós somos de verdade. A pessoa do espelho vai olhar para mim e vai falar, olha, tem fulano falando que você é isso, tem fulano falando que você é aquilo, e você até se incha, você até se acha tudo isso, mas olha, eu sei quem é você, tá? Eu sei muito bem quem é você. Eu sei muito bem que você não está vivendo tão bem assim, em conformidade com os princípios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Eduardo, na hora que você olha no espelho, não se incha tanto assim não, filho. Não se incha tanto. Como dizia meu pastor anterior, não faz peito de pombo não. Porque não tem peitinho de pombo. Muitas vezes nós precisamos ter a humildade, irmãos, para reconhecer quem de fato nós somos, principalmente diante do nosso Senhor, principalmente diante do nosso Deus. Nós muitas vezes somos arrogantes diante do nosso irmão, olhamos para um irmão aqui ou um irmão ali e achamos que somos melhores do que eles por uma situação A, B, C ou D. Mas quando nós nos colocamos diante do nosso Salvador, do nosso Senhor, aí então nós sabemos quem de fato nós somos. E nós precisamos viver baseado nos princípios e valores do reino, porque são eles quem moldam o nosso caráter. Os princípios e valores do reino de Deus são quem vai moldar tudo aquilo que nós somos e nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Se nós queremos ser parecidos com o Senhor, viver em conformidade com o seu querer, com sua vontade e com sua palavra, precisamos viver em conformidade com os valores do reino de Deus. Eu teria mais coisa para falar, mas eu não quero me estender. Uma coisa que eu tenho percebido muito, eu vou dar um exemplo apenas, queridos. Questão financeira. Fica aqui, não quer entrar na Bíblia, fica aqui. Questão financeira. Normalmente, na igreja, é muito ensinado, e graças a Deus por isso. E eu louvo a Deus por essa igreja, viu, queridos? Eu louvo mesmo a Deus por essa igreja, não é porque eu estou aqui em cima pregando, não, mas sim porque eu tenho acompanhado muitos dos trabalhos que são feitos aqui. E se você ainda não teve a oportunidade de desfrutar do privilégio de alguns trabalhos aqui, procure interagir com o pastor, com a liderança, e busque informações de como você pode interagir com o reino de Deus e as suas finanças. Normalmente a igreja ensina que nós cristãos precisamos aprender a devolver o dízimo, que é mandamento. Ensinamos com um pouco menos de frequência, de incisão sobre as ofertas, e ensinamos menos ainda sobre todas as contribuições que existem dentro da palavra. Ensinamos menos ainda sobre
a questão dos valores e dos princípios que muitas vezes regem a questão financeira. E muitas vezes a igreja, as pessoas dentro da igreja, buscam conhecer menos ainda sobre isso. Falar sobre lealdade, falar sobre fidelidade, falar sobre honra, falar sobre generosidade, falar sobre compaixão, bondade. Aí as pessoas vão olhar e perguntar, mas o que é que isso tem a ver com dinheiro? Com o dinheiro de Deus que é confiado a mim e a você. Isso tem tudo a ver, querido. Se você quer viver uma vida próspera, biblicamente falando, em conformidade com os princípios, você precisa conhecer esses princípios e os efeitos deles na sua vida. Então, enquanto nós não temos o real conhecimento desses princípios, muitas vezes nós vamos patinando na nossa vida, patinando, e não entendemos porque não saímos do lugar. E isso tudo está na palavra. Viva em conformidade com os princípios e valores do reino de Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive a área financeira. Não se prenda exclusivamente somente a dizimar, ou muitas vezes quando sentimos no coração, que não é uma questão de sentimento, é uma questão de disciplina, é uma questão de obediência aos princípios e valores do reino. Oferte, busque saber quais são as contribuições que existem na palavra e passe a exercer, a praticar esses princípios, e você vai ver Deus cumprindo as promessas deles e muito mais na sua vida. Amém, queridos? Eu quero encerrar. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Eu só vou fazer uma oração e vai vir o louvor aqui para frente. Se for vir, pode vir. Eu só vou orar. Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar por esse momento. Quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor venha inculcar a Tua palavra, Deus, nos nossos corações e fazer, Deus, com que de fato nós possamos viver tudo que a Tua palavra nos ensina, para que possamos experimentar o cumprimento de todas as promessas que o Senhor tem para nós. Assim, Deus, como no devocional de hoje, Deus diz que, através do cumprimento da palavra, das promessas, o Senhor traz proteção e vida a cada um de nós. Deus, eu creio, Deus, que ao exercer e a praticar tudo que a Tua palavra tem nos ensinado, aí então nós conseguiremos alcançar, Deus, essa proteção e essa vida que o Senhor tem para nós. Senhor, eu quero glorificar a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio. Amém. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, diga mais uma vez: eu quero de volta o que é meu.
Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite e minha dor restitui. Gera minha alma, oh, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque O poder do clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite e minha dor restitui. leva minhas águas tranquilas, Lava-me e refrigera minha alma. restitui. Eu profetizo nesta noite que o Senhor vai restituir tudo aquilo que você acha que perdeu. O Senhor vai te dar em dobro. É uma promessa do Senhor para a tua vida, uma promessa de restituição, uma promessa de um novo começo. Se você acredita, abra sua boca, comece a agradecer a Ele. Comece a dizer: Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque eu creio que o Senhor vai restituir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem prometido, Pai. O Senhor vem restituir, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que eu acho que perdi, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça, derrama do teu poder. Só as vozes, o tempo que roubaram. Creia, porque levante sua mão para o alto, levante sua mão para o alto. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite e minha dor. Oh, alabassura e cantarabai. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor. Aleluia. Será que você pode abrir a boca da glória a Deus, aplaudir a Ele? Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa restituir tudo aquilo que você acha que perdeu. Deus tem mais para você. Amém? Profetizo isso na sua vida. Os homens, eu quero lembrar, a gente tem um encontro amanhã às 7h30, 8 horas, amanhã às 8 horas, e domingo a gente vai, olha lá, irmão, você está enrolando eu domingo, e sábado às 20 horas nós vamos ter o nosso primeiro culto de homens, né? Então as mulheres, o que pode fazer? Pode combinar entre vocês, tomar um café, comer uma pizza, e ó, pé nos homens para ele estar aqui. Não posso falar você entendeu, né? Você é bom entendedor, você entendeu. Amém? Então manda os homens para cá, que sábado a gente tem o nosso primeiro culto
de homens, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela palavra que foi ministrada nessa noite, pelo louvor, ó Deus, que foi ministrado, Pai, que o Senhor continue abençoando, abençoa, meu Deus, a equipe, ó Deus, que trabalhou durante esse culto, ó Deus, para que tudo aquilo se realizasse, e que o Senhor continue abençoando a tua igreja, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida, vai na paz.